Vivemos à mercê de forças invisíveis. No pano de fundo de nossas decisões racionais, emoções cotidianas e relacionamentos afetivos, pulsa um teatro arquetípico que atua em silêncio, mas com força esmagadora. As imagens que nos habitam, os impulsos que nos dominam, os lapsos que nos traem, tudo aponta para a presença de uma realidade psíquica autônoma, profunda e frequentemente ignorada. A anima e o animus, figuras centrais da teoria junguiana, emergem como personagens interiores que moldam nossa percepção do outro, conduzindo-nos em espirais de projeções, idealizações e rupturas. Mais do que apenas construções psicológicas, são personificações do inconsciente coletivo, habitantes do mundo simbólico que se manifesta nos sonhos, nas obsessões, nos vínculos e nos destinos. Ao contrário do que a razão imagina, não somos senhores de nós mesmos. Somos atravessados por conteúdos inconscientes que se projetam no mundo, criando o outro como espelho das nossas sombras. A integração da sombra e o reconhecimento da anima ou do animus não são tarefas intelectuais, mas jornadas existenciais marcadas por dor, resistência e muitas vezes, colapsos. Não se trata de aprender, mas de experienciar, e a experiência sempre cobra um preço: neurose, crise ou uma dolorosa desconstrução do ego. Este mergulho na psique não é filosófico, mas visceral. Por isso, há os que evitam. Outros ridicularizam. Poucos, porém, ousam atravessar. Mas é nesse abismo entre consciência e inconsciente que se revela a verdade mais desconcertante. Aquilo que ignoramos em nós mesmos comanda silenciosamente nossas vidas, até que ganhemos coragem de olhá-lo nos olhos. Tecelagem do inconsciente. A figura da tecedeira, símbolo oriental de ilusão, revela-se nos sonhos como uma força que oculta e absorve. Essa imagem conduz inevitavelmente à relação primordial com o arquétipo materno. Trata-se de uma busca por proteção e fusão com a figura que simboliza nutrição e abrigo, afastando qualquer enfrentamento com as exigências do mundo exterior. Eros infantilizado. O desejo é moldado por um eros passivo, semelhante ao de uma criança que anseia ser envolvida. Há uma expectativa inconsciente de retorno ao estado de dependência total, no qual o mundo oferece espontaneamente conforto e prazer. Essa atitude alimenta o afastamento da realidade objetiva e de seus desafios naturais. Refúgio no passado. A dramatização desse comportamento, como ocorre nos processos inconscientes, mostra um indivíduo que se volta ao passado. A infância e a figura materna tornam-se refúgios contra um mundo percebido como hostil. Há uma negação do presente e de seus imperativos com o foco voltado para um tempo idealizado. Aliança invisível. Muitas vezes se percebe a presença ativa da mãe, que parece não desejar a autonomia do filho. Sua dedicação constante impede o amadurecimento e bloqueia a realização plena. Cria-se então um pacto silencioso em que ambos sustentam uma realidade ilusória, em detrimento do crescimento individual. Culpa compartilhada. Esse enredo não aponta culpados isolados, mas uma responsabilidade dividida. A relação simbiótica alimentada de forma inconsciente fragiliza o impulso de vida que busca expressão no mundo real. O desejo de viver e amar é bloqueado por uma lembrança paralisante de que tudo pode ser recebido sem esforço. Mundo a ser conquistado. O real nunca se apresenta como plenamente acolhedor. Exige esforço, coragem e comprometimento. A terra só se entrega a quem a enfrenta com determinação, e isso requer um distanciamento do conforto arquetípico do ventre materno. O mundo não se dá, é necessário conquistá-lo com virilidade e presença. Educação para a lealdade. Para evitar esse rompimento doloroso com a primeira figura de amor, são ensinadas virtudes como fidelidade e entrega total. Essas lições visam impedir o sofrimento associado à separação. No entanto, tais valores, quando absolutizados, dificultam a transição para a maturidade emocional e social. Mistério arquetípico. O vínculo com a mãe, quando absolutizado, atualiza um arquétipo sagrado, a união mística entre mãe e filho. A vida concreta, com suas rotinas e obrigações, não parece oferecer força suficiente para rivalizar com essa dimensão simbólica profunda.
Assim, o mito eclipsa a realidade cotidiana com suas exigências simples e cruas. Dualidade materna. Na esfera mítica do inconsciente coletivo, a figura materna apresenta-se com um duplo aspecto, simultaneamente jovem e idosa, como Perséfone e Deméter. Essa representação compõe um cenário de plenitude idealizada, onde o filho permanece como criança e esposo, imerso numa perfeição emocional inatingível pelas condições da vida real. Imagem interior da mulher. A projeção materna nasce de um fator interno que confunde a imagem interior com a figura externa. Essa identificação impede o reconhecimento de que todas as mulheres arquetípicas, mãe, irmã, deusa ou amante, pertencem à psique. Só quando essa distinção é percebida pode a projeção começar a se dissolver e dar lugar à autonomia. Natureza da imago feminina. A imagem da mulher presente na estrutura psíquica não é apenas uma representação fixa. Carrega em si complexidade e contradição. É consolo diante do sofrimento, mas também sedutora, oferecendo ilusões sobre o mundo. Representa uma presença universal, atemporal, que influencia as decisões e desejos mais profundos. Sedução da existência. Essa figura simbólica exerce fascínio porque revela o encanto escondido nas ambiguidades da vida. Ao mesmo tempo em que consola, ela engana, lançando o homem em esperanças e desilusões. Sua força está na maneira como apresenta a existência como um mistério onde o bem e o mal coexistem sem fronteiras claras. Exigência de inteireza. O poder dessa imagem não se contenta com relações superficiais. Exige um tipo de entrega total, de coragem psíquica. Somente quem suporta sua presença paradoxal e se arrisca a atravessar o mundo interno com autenticidade é por ela verdadeiramente acolhido. Sua aceitação não é dada, é conquistada com esforço integral. Definição e termo apropriado. Recebendo o nome de Senhora Alma por Spitteler, essa força interior foi posteriormente chamada de anima. O conceito aponta para um conteúdo psíquico específico e profundo, que a palavra alma não delimita com exatidão. Anima indica uma presença viva, de impacto direto na constituição do indivíduo e em sua jornada. Expressão mítica e psicológica. Embora seja possível descrevê-la racionalmente, a experiência vivida da anima foge às estruturas científicas abstratas. Sua natureza exige um tipo de expressão mais simbólica e emocional. As imagens da mitologia revelam-se, assim, meios mais precisos para retratar aquilo que é vital, contraditório e profundamente humano. Limites da linguagem científica. A linguagem analítica, por mais exata que pretenda ser, frequentemente esvazia o impacto existencial do conteúdo anímico. Equações não substituem vivências. A mitologia, ao contrário, comunica por meio de símbolos aquilo que a mente lógica não abarca. Por isso, o mito oferece clareza onde a ciência hesita. Origem arquetípica das projeções. O fator que dá origem às projeções inconscientes é a anima, figura que aparece espontaneamente em sonhos, visões e fantasias. Essa manifestação não é produto da consciência, tampouco substitui a imagem materna. Sua presença indica a força de um arquétipo coletivo que acompanha cada homem desde o nascimento. Presença do feminino interior. A anima não é uma criação literária ou racional. Trata-se de uma figura viva e autônoma do inconsciente que personifica traços femininos luminosos. Sua atuação profunda influencia a percepção, os vínculos afetivos e o modo como o homem se relaciona com o mundo e com o feminino exterior. Equilíbrio psíquico simbólico. Na psique da mulher, também existe uma força compensadora equivalente à anima. O masculino interior, que age de modo complementar, é chamado de animus. Assim como a anima representa o eros materno, o animus é a expressão do logos paterno, conferindo estrutura racional e forma aos conteúdos inconscientes. Natureza experimental dos arquétipos. A definição desses arquétipos não nasceu de deduções abstratas, mas de longas observações empíricas. Experiências acumuladas em muitos casos individuais revelaram padrões constantes, capazes de confirmar a existência e os efeitos dessas figuras simbólicas na construção do comportamento e da identidade.
Papel do pai na psique feminina. Assim como a mãe exerce influência fundamental na formação psíquica do filho, o pai cumpre função análoga na construção interna da filha. Essas relações moldam a imagem interior do masculino e do feminino, influenciando diretamente as projeções e as escolhas relacionais ao longo da vida adulta. Compensação e diferença de gênero. O inconsciente feminino apresenta inclinação para o masculino, resultando numa dinâmica que difere substancialmente da do homem. O animus nesse contexto manifesta-se como princípio organizador e estruturante, enquanto o eros se mantém como expressão natural e dominante da consciência da mulher, eros como função de relação. No homem, o eros aparece de forma menos desenvolvida, sendo substituído com frequência pelo logos. Na mulher, o eros é o centro da experiência consciente, conferindo-lhe sensibilidade relacional, enquanto o logos costuma surgir de forma distorcida, influenciando suas opiniões com um tom absoluto. Riscos do logos mal integrado. Quando o logos surge como animus mal elaborado, manifesta-se por meio de opiniões rígidas, julgamentos precipitados e pretensões de verdade absoluta. Esse comportamento gera mal-entendidos, principalmente no ambiente familiar e social, por sua falta de reflexão e seu tom impositivo, muitas vezes irritante. Origem arquetípica das projeções. O fator que dá origem às projeções inconscientes é a anima, figura que aparece espontaneamente em sonhos, visões e fantasias. Essa manifestação não é produto da consciência, tampouco substitui a imagem materna. Sua presença indica a força de um arquétipo coletivo que acompanha cada homem desde o nascimento. Presença do feminino interior. A anima não é uma criação literária ou racional. Trata-se de uma figura viva e autônoma do inconsciente que personifica traços femininos luminosos. Sua atuação profunda influencia a percepção, os vínculos afetivos e o modo como o homem se relaciona com o mundo e com o feminino exterior. Equilíbrio psíquico simbólico. Na psique da mulher, também existe uma força compensadora equivalente à anima. O masculino interior, que age de modo complementar, é chamado de animus. Assim como a anima representa o eros materno, o animus é a expressão do logos paterno, conferindo estrutura racional e forma aos conteúdos inconscientes. Natureza experimental dos arquétipos. A definição desses arquétipos não nasceu de deduções abstratas, mas de longas observações empíricas. Experiências acumuladas em muitos casos individuais revelaram padrões constantes, capazes de confirmar a existência e os efeitos dessas figuras simbólicas na construção do comportamento e da identidade. Papel do pai na psique feminina. Assim como a mãe exerce influência fundamental na formação psíquica do filho, o pai cumpre função análoga na construção interna da filha. Essas relações moldam a imagem interior do masculino e do feminino, influenciando diretamente as projeções e as escolhas relacionais ao longo da vida adulta. Compensação e diferença de gênero. O inconsciente feminino apresenta inclinação para o masculino, resultando numa dinâmica que difere substancialmente da do homem. O animus nesse contexto manifesta-se como princípio organizador e estruturante, enquanto o eros se mantém como expressão natural e dominante da consciência da mulher, eros como função de relação. No homem, o eros aparece de forma menos desenvolvida, sendo substituído com frequência pelo logos. Na mulher, o eros é o centro da experiência consciente, conferindo-lhe sensibilidade relacional, enquanto o logos costuma surgir de forma distorcida, influenciando suas opiniões com um tom absoluto. Riscos do logos mal integrado. Quando o logos surge como animus mal elaborado, manifesta-se por meio de opiniões rígidas, julgamentos precipitados e pretensões de verdade absoluta. Esse comportamento gera mal-entendidos, principalmente no ambiente familiar e social, por sua falta de reflexão e seu tom impositivo, muitas vezes irritante. A prisão psíquica da projeção. A projeção do animus ou da anima pode aprisionar a consciência de forma hipnótica. O ego, sentindo-se derrotado moralmente, reage com obstinação, aumentando seu orgulho e sentimento de inferioridade.
Esse ciclo vicioso mina as bases de uma relação saudável, pois tanto a superioridade ilusória quanto a autodepreciação impedem a verdadeira troca entre indivíduos. Dificuldade em reconhecer anima e animus. É mais fácil ao indivíduo reconhecer sua sombra do que perceber a presença do animus ou da anima. A educação moral tradicional prepara o sujeito para identificar falhas de caráter, mas não oferece recursos para lidar com as manifestações desses arquétipos. A ausência dessa consciência favorece comportamentos defensivos e projeta conflitos interiores sobre os outros. A resistência das estruturas instintivas. A aceitação de opiniões e comportamentos irracionais em homens e mulheres é muitas vezes atribuída à natureza instintiva. Isso revela a força conservadora da psique, que preserva os padrões inconscientes como elementos essenciais do equilíbrio psíquico. O animus e a anima fazem parte de um sistema natural resistente à mudança e à conscientização. Desconforto com o inusitado. Apesar de algumas pessoas compreenderem intelectualmente os conceitos de anima e animus, muitos rejeitam sua existência por parecerem estranhos e impopulares. A unfamiliaridade gera preconceitos e tabus, como acontece com tudo que escapa ao senso comum. Essa rejeição reforça o afastamento desses conteúdos da esfera consciente. As projeções e a realidade psíquica. A proposta de desfazer projeções desafia uma crença comum, a de que as imagens internas que temos das pessoas correspondem à realidade objetiva. No entanto, a representação mental de figuras familiares, como pai ou mãe, é composta tanto pela percepção real quanto por uma elaboração subjetiva, muitas vezes distorcida pelo inconsciente. O sofisma do pai desconhecido. O exemplo filosófico do encoberto ilustra como se pode conhecer e desconhecer alguém ao mesmo tempo. O sujeito acredita conhecer seu pai, mas ao agir com base em uma imagem mental subjetiva, ignora que essa representação não corresponde inteiramente à pessoa real. Isso distorce a percepção e as reações emocionais decorrentes dela. A influência da imagem pessoal. A imagem que um indivíduo tem de outro é influenciada por seus próprios conteúdos internos. Assim, ao criticar ou exaltar o pai, por exemplo, o sujeito está, na verdade, julgando aspectos de si mesmo. Isso revela o impacto profundo das projeções na formação da autoestima e na dinâmica das relações afetivas. O descompasso entre expectativa e realidade. Quando a imagem idealizada de uma pessoa entra em conflito com seu comportamento real, surgem sentimentos de frustração, indignação ou indiferença. Caso o eros do sujeito seja pouco desenvolvido, ele tende a se irritar com a incoerência alheia ou se desinteressar pela relação, sem perceber que parte do problema está na projeção inconsciente que realiza. A ilusão do esclarecimento racional. A ideia de que a simples orientação racional basta para eliminar projeções é ingênua. Ainda que bem-intencionados, otimistas que acreditam poder conduzir o mundo à idade de ouro falham ao ignorar a profundidade dessas projeções. Tornar-se consciente delas exige mais do que instruções, exige transformação interior, muitas vezes dolorosa e inconsciente. O sujeito age como alguém que persegue a própria cauda, sem perceber o equívoco fundamental de sua posição. O peso psíquico das projeções. As projeções do animus e da anima possuem dimensão e intensidade que superam as da sombra. Reverter essas projeções exige não apenas esforço moral, mas também intelectual. Nem todos os conteúdos desses arquétipos são projetados. Muitos emergem por meio de sonhos ou da imaginação ativa, revelando pensamentos e emoções inesperadas no indivíduo, que até então acreditava conhecer plenamente sua própria mente. O homem normal e o desconhecimento de si. Indivíduos que nunca tiveram contato consciente com seus conteúdos inconscientes geralmente consideram essas possibilidades psíquicas como fantasiosas. Presos a uma autoimagem racional e superficial, rejeitam a existência de elementos internos desconhecidos. Tal postura evidencia um traço infantil da psique moderna, o que dificulta a compreensão do animus e da anima por quem nunca os experienciou diretamente. A raridade da conscientização profunda.
A vivência real desses arquétipos ainda é rara e muitas vezes precedida por crises psíquicas como a neurose. Quando essa experiência ocorre, o impacto é profundo. O indivíduo percebe o quanto desconhecia de si mesmo. Essas descobertas inauguram um novo território na psique, desafiando a ideia de um eu consciente completamente autônomo e racional. Anima e animus como funções transmissoras. Anima e animus são expressões da autonomia do inconsciente coletivo. Atuam como funções que conduzem conteúdos do inconsciente à consciência, principalmente quando não há conflito extremo entre os dois polos. No entanto, quando há tensão, eles se tornam forças personificadas que interferem diretamente na personalidade, produzindo uma cisão interior. A natureza arquetípica e inintegrável. Apesar de seus conteúdos poderem ser parcialmente integrados, anima e animus, enquanto arquétipos, não podem ser plenamente assimilados pela consciência. Eles representam aspectos estruturais da totalidade psíquica que transcendem os limites do eu. Sua autonomia persiste, mesmo após certo grau de integração de seus conteúdos, o que demanda atenção contínua. A observação como forma de cooperação. A terapia exige vigilância contínua sobre os sinais do inconsciente. Tal observação permite uma espécie de cooperação com ele, prevenindo unilateralidades e becos sem saída psíquicos. O inconsciente não pode ser completamente resolvido ou superado. Ele precisa ser escutado e acompanhado regularmente como parte da higiene mental. A voz da natureza e o ruído da cultura. Indivíduos mais civilizados e racionais tendem a se afastar de seus instintos. A complexidade da vida moderna e as pressões sociais abafam a voz da natureza interior, substituindo-a por crenças coletivas. Nesse contexto, é essencial que a atenção seja deliberadamente redirecionada ao inconsciente. Os arquétipos devem ser vistos como forças autônomas e constantes, e não como imagens fugazes. O caráter trágico da anima e do animus. Os arquétipos da anima e do animus manifestam, em certos casos, um poder trágico e inevitável. Representam forças fundamentais que influenciam profundamente o destino humano. Em diversas culturas e mitologias são figurados como deuses. O animus, ligado ao logos, ao pneuma, e ao nous, é associado a Hermes. A anima, relacionada ao Eros, aparece como Afrodite, Perséfone ou Hécate. Potências inconscientes universais. Essas figuras mitológicas não são meras imagens poéticas, mas expressões simbólicas de potências inconscientes universais. Por serem inconscientes, tornam-se ainda mais influentes. Ignorá-los significa permanecer sob seu domínio, como acontece com doenças cuja origem é desconhecida. A psique coletiva reconheceu sua importância, atribuindo-lhes um valor central, independentemente da aceitação consciente. Presença no cristianismo e na cultura. Mesmo dentro do cristianismo, a estrutura arquetípica da anima e do animus não desapareceu. Ela se mantém viva na imagem de Cristo, masculino, e da Igreja como esposa, feminino. Esses paralelos religiosos ilustram a relevância psicológica e simbólica dessas figuras, servindo como medida para compreender seu alcance e impacto. Iluminação do inconsciente. A influência desses arquétipos só se revela plenamente com a investigação consciente do inconsciente profundo. Sua ação se manifesta de forma sutil, muitas vezes escapando à percepção imediata. A exploração psicológica permite gradualmente compreender a magnitude de seu papel na constituição da psique individual. A sombra como etapa inicial. No processo analítico, a integração da sombra, ou seja, o reconhecimento do inconsciente pessoal, é o primeiro passo indispensável. Esse contato com a sombra se dá por meio do outro. Já a anima e o animus só se revelam por meio da relação com o sexo oposto, onde suas projeções se tornam visíveis e operantes. A tríade e a função transcendente. O confronto com a anima ou animus forma no homem uma tríade composta pelo sujeito masculino, o sujeito feminino e a anima transcendente. Na mulher, a estrutura é invertida, e o animus ocupa essa função.
Essa tríade é um passo rumo à totalidade psíquica, pois aponta para algo que transcende o eu consciente, a quaternidade arquetípica. Para alcançar a totalidade é necessário um quarto elemento. No homem é o arquétipo do velho sábio, na mulher, a mãe túnica. Esses elementos completam uma quaternidade arquetípica composta por aspectos imanentes e transcendentais, que Jung denominou quaternio de matrimônios, a totalidade e o si mesmo. Esse quaternio representa o si mesmo, que é simultaneamente uma imagem divina e um esquema estrutural da organização social primitiva. Reflete antigos padrões como o casamento entre primos e a divisão dos grupos humanos em quarteirões. A tradição cristã reconheceu esse princípio, como evidencia Clemente de Alexandria ao afirmar que conhecer a si mesmo é conhecer a Deus. Ao desvelar os mecanismos que regem o inconsciente, percebemos que não existe neutralidade no ser. O ser humano é sempre um campo de batalha entre pulsões, imagens arquetípicas e estruturas simbólicas herdadas. A anima e o animus não são apenas conteúdos internos, são portais para mundos psíquicos que nos arrastam para dentro de mitologias pessoais e coletivas, onde repetimos dramas ancestrais sem saber. A tentativa de dizer a alguém que está dominado por uma projeção é tão inútil quanto tentar deter o curso de um rio com palavras. A transformação não se dá pelo convencimento, mas pelo colapso. É preciso que a tensão entre ego e inconsciente atinja um limite, um limiar simbólico, um ponto de ruptura onde o indivíduo, confrontado consigo mesmo, possa enfim começar a ver. A consciência, ao iluminar a sombra, não a destrói, apenas aprende a dialogar com ela. O inconsciente não desaparece, ele exige tributo, atenção contínua, humildade diante de sua vastidão. Por isso não há cura definitiva, mas um constante processo de escuta e integração. Ao compreender que anima e animus não podem ser completamente assimilados, pois são arquétipos, e como tal, transcendem o ego, admitimos que o humano é sempre parcial, imperfeito, tensionado. Mas é justamente neste reconhecimento que brota a possibilidade de totalidade, não a perfeição, mas a integração consciente do que somos e do que nos habita. É nesse entrelaçamento de luz e sombra, de razão e pulsão, de causa e sentido, que se desenha a verdadeira jornada da alma. Conhecer-se é, portanto, conhecer os deuses interiores, não para destruí-los, mas para deixar de ser escravo deles.